Bom, meu nome é Manuel Del Rio, eu tenho 75 anos de idade, eu estudei letras na USP e também me formei em advogado. Sou advogado e trabalho como assessor jurídico da Frente de Luta por Moradia, hoje, né? Desde 30 anos atrás. E agradecer o Instituto por me convidar para dar esse depoimento. Eu nasci na roça, né? Então eu sou uma pessoa da cidade que tem experiência no campo. E trabalhei lá até os 15 anos de idade. Aí nós viemos para São Paulo, em 63, eu tinha 15 anos. E aí fui trabalhar em fábricas, né? Trabalhei em fábrica até 74, 75, né? Em várias fábricas. Trabalhei na Corticeira Paulista, trabalhei na Swift, né? Você falou que a porta é de frigorífico, eu sei muito bem o que é isso. Trabalhei na Swift, trabalhei na Antártica. A Antártica também tinha essas câmaras frias, né? E trabalhei na Ford também, né? Bom, a minha relação com a oposição, ela se dá no trabalho que nós organizamos na comunidade que eu fazia parte. Nós viemos morar aqui na região leste, num bairro operário, né? Era o Parque São Lucas. E moramos ali muitos anos e eu, com o tempo, eu fui na juventude participar da Igreja Católica. E daí eu entrei num grupo de jovens. E desse grupo de jovens foi que eu comecei a minha militância. Eu considero o início da militância em dezembro de 68, né? Que teve a assinatura do ato institucional número 5. E aí o nosso grupo de jovens, nós preparamos um protesto contra o ato institucional número 5. Eu não sei, o ato foi assinado no dia 13 de dezembro e nós, acho que nós fizemos no dia 14 ou no dia 15 esse ato, né? Fizemos um jogral contra o ato nas 4 missas que teve na igreja na época. Então eu considero o início da militância esse trabalho lá. Bom, daí para frente, eu participava do grupo jovem, mas depois eu entrei a estudar na USP. E aí eu fiz contato com um professor de alfabetização que tinha lá na igreja. E aí nós combinamos de montar um curso na época era madureza, né? Hoje é o supletivo, né? Para trabalhadores. Então conversei com ele e tal, vamos montar esse curso para trabalhador. E a partir daí eu arregimentei uns professores lá na USP, né? Professor de História. Nós conseguimos um argentino também, que fazia parte do grupo de professores, né? E aí nós montamos esse curso de supletivo para trabalhadores, né? Daí também eu coordenei na igreja cursos de formação profissional, porque tinha os cursos de eletricista, encanador. Na igreja eu coordenei isso nessa época lá. Mas nós montamos esse curso de supletivo, baseado numa experiência que tinha em São Mateus, né, com o Padre Franco, de supletivo para trabalhadores. Porque o que foi importante nessa época, que a gente foi definindo que a gente tinha que organizar os trabalhadores, tinha que organizar os operários, né? E aí então o nosso curso, ele era um curso preparar para fazer o exame supletivo, mas ali nós montamos grupo de teatro, nós montamos um time de futebol, nós fazíamos um trabalho de conscientização, vamos dizer assim, né? Era uma época muito dura. Eu me lembro que nós usávamos a educação moral e cívica para fazer debates, aquelas coisas, e às vezes os próprios trabalhadores ficavam, quando se criticava a ditadura, o regime,
ele se posicionava assim contra, né, a gente. Era uma época. Mas aquele curso, um dia eu conto essa história, mas aquele curso, ele ampliou, depois nós pensamos assim, não, vamos fazer em mais lugares, né? Aí fizemos no Parque Santa Madalena, com o Remígio, fizemos um curso lá. E aí eu casei e mudei para Itaquera. Aí eu levei o curso para Itaquera, para a E. Carvalho. E aí depois, bom, tudo isso a gente vinculou à pastoral operária, tanto que nós tivemos reunião com o Valdemar Rossi lá no Parque São Lucas, né? Então todos esses cursos nós vinculamos com a pastoral operária, porque na época não tinha estruturas organizativas, como é que se diz, explícitas, né? Então, mas nós vinculamos a isso. Então eu fui para E. Carvalho e lá nós também mantivemos os outros cursos aqui na Leste, mas eu abri uma frente lá em E. Carvalho, né? E aí nós acabamos montando um curso profissional na igreja da Vila Matilde. Fresador, torneiro, aqueles operários participaram lá, o Dirceu dos plásticos e tal. Bom, quando... aí o que foi interessante também, que em 75 eu fui trabalhar numa entidade aqui na Vila Mariana, né? E tinha um pessoal lá que eles tinham vínculos com a Chapa Verde. Chapa Verde foi 67 ou 73, 75? 77, 72. E que eles tinham sido presos junto com o pessoal da oposição, né? E então aí esse trabalho que a gente fazia, Léo, né? o Léo, na Leste, acabou se vinculando a esse germe da oposição que tinha e a partir da pastoral operária com o Valdemar Rossi, né? Então, quando o movimento começou a surgir, o movimento operário, 77, 78 e tal, nós tínhamos esse vínculo de organização nos bairros, né, com a preocupação de organização dos operários, né? E aí foi quando eu comecei, que eu conheci o Vitor Gianotti, né? E aí ele me levou para Moca, porque o Vitor, ele tinha um grupinho de operários na Moca e ele era da oposição sindical. E aí ele me levou para Moca, mas antes de eu conhecer o Vitor, eu trabalhei de apoio à oposição metalúrgica do Anísio Batista, 78, né? 78. Tem até uns filmes, né? Vocês precisavam ver. Vocês têm aquele filme Santos e Jesus Metalúrgico? Aquele filme foi o que... os caras nem botaram Mané lá, né, no nome, mas nem botaram crédito, mas foi eu que comecei com o Cláudio Cans, né? Um filme que tem que ver aquele filme, Santo e Jesus Metalúrgico, que é aquela história daquele operário que foi reclamar a hora extra e o patrão matou ele na porta da fábrica. Na Alfa, exatamente. E aí depois ele ligou com o Santo, o diretor do filme lá. Bom, mas em 78 eu trabalhei apoiando essa chapa. Era assim, eu tinha um Fusquinha, e aí eu tinha um fiscal, porque o fiscal não podia acompanhar a urna, né? Um roubo, né, aquilo lá, né? E o fiscal não podia acompanhar a urna, então eu levava o fiscal comigo correndo atrás da urna. Tinha uma hora que nós perdemos os caras, né? Então, aí os meus vínculos foram se estreitando e quando terminou a eleição, eu conheci o Vitor e aí eu fui ele me levou lá para Moca, né, para trabalhar na Moca. Eu comecei a participar do grupo do setor Moca, né? A oposição era organizada por setor sul, setor sudoeste, e ali era o setor Moca, né? Era pouca gente, 5, 6 operários, né? Mas tudo de fábricas e tal.
e que foi assim o meu vínculo estreitou o vínculo com a oposição. Paralelamente a isso, a entidade que eu trabalhava começou a participar de uma articulação de entidades para apoiar a oposição, quer dizer, apoiar o trabalho operário, que foi o CPV, CEPIS, tinha mais, né? Tinha outras, Frente Nacional do Trabalho e tal, né? Bom, então o meu vínculo com a oposição, ele começou ali em 78. Eu era um dos responsáveis para rodar boletim, talvez o Neto não sabe, mas eu passei várias noites no mimeógrafo da igreja do Nossa Senhora do Carmo, lá eu tenho uma foto do mimeógrafo, né? Porque aí eu fui participando do setor e comecei a ajudar o Vito a organizar o pessoal ali da Moca. Mas nós nos reuníamos ali da Moca na Vila Alpina, né? Porque não tinha espaço aqui na Moca para reunião de operários, né? Então a gente... E a Moca, ela tinha uma característica que tinha muita fábrica, né? Tinha 400 e tantas metalúrgicas, né? Na Moca. Então nós passamos a organizar o setor e depois passamos a organizar a greve de 79, né? A greve de 79, que eu acho que foi muito importante aquilo lá. E a greve de 79 se organizou nos bares da região da Moca, né? Tinha um bar na Avenida Arno, então o pessoal convocava o pessoal das fábricas e ia para o bar conversar sobre a greve, na Ezequiel Ramos, ali na Moca. Então, na Barão de Monte Santo, se organizar os operários daquela época. Aí se organizou a greve, saiu a greve. E aí a oposição conseguiu passar no sindicato a declaração de greve, né? O Joaquinzão Pelego, policial, ele convocou a assembleia, ele foi obrigado, né? Convocou a assembleia e ele não conseguiu dar um nó na assembleia e a assembleia aprovou a greve em 28 de outubro de 79. Né? Eu lembro que foi o nascimento de uma filha minha nesse dia, né? Então se aprovou a greve ali. E naquela época ainda estava assim, a ditadura estava tendo abertura, mas não tinha passado a abertura, né? E na greve, os operários aí proposto pela oposição, eu esqueci de falar do congresso, né, da oposição, né, que foi antes da greve de 79, acho que foi em março de 79, e eu participei desse congresso também, não como operário, né, eu participei como apoio, né, do congresso. Esse congresso foi muito importante, porque ele traçou as linhas da oposição, né? E uma delas foi de formar a Associação de Trabalhadores, né? Foi aprovado nesse congresso. E foi aprovado também a organização, né, nos locais de trabalho e tal. Então foi muito importante aquele congresso da oposição. E ele estava ocorrendo já quando havia, inclusive, uma turbulência no ABC, né? Eu me lembro disso. Que até nós saímos do congresso, fomos rodar um boletim para apoiar a greve do ABC, né? O Neto lembrou de uma situação do congresso da oposição, né, que tinha um grupo que era contra o congresso, né? Que os trabalhadores fizessem o congresso, alegando a greve do ABC, mas o motivo não era esse. Na verdade, o motivo é que a oposição se constituiu como um movimento autônomo, né? Ela não tinha, subordinada a correntes políticas. E essas, na verdade, eles alegavam a greve do ABC, mas na verdade eram correntes políticas que achavam que não tinha que ter aquele movimento autônomo, né? E aí teve um grupo que saiu equivocadamente do Congresso, né? Depois eles ficaram isolados dentro. Foi um equívoco total.
E eu participei muito bem disso, Neto, porque eu fui responsável para rodar o boletim. Saindo do congresso, eu que ia rodar o boletim. E eu ia com uma companheira de um metalúrgico, do metalúrgico da Leste, do Zico. Né? E o Zico tinha saído do congresso. Mas ela assumiu e foi, e nós fomos rodar o boletim à noite. Rosa. A Rosa, encontro ela de vez em quando ainda. E foi rodar o boletim à noite para soltar nas fábricas, inclusive apoiando a greve do ABC. Né? Então, mas teve esse episódio. Na questão de 79, então a greve de 79, ela foi organizada nos bares, né, e nos bairros. Isso era muito importante, porque tinha a pastoral operária e a oposição estava também organizada em bairros, não é? Em bairros. Então foi aí que organizou a greve. Em Vila Alpina teve um papel estratégico, lá funcionava grupos de fábrica da Arno, que tinha um grupo de teatro, a gente fala do Salão Mariano, né, que tinha lá, que era... E nós não tínhamos espaço assegurado para se organizar na Moca. Então essa greve foi interessante porque tinha uma discussão dentro da oposição na época, porque a oposição conseguiu passar na organização da greve, dentro do sindicato, que o sindicato abrisse as subsedes nas regiões, né? E foi aberto na Sul, na Moca, em vários lugares, né? Essa subsede. E aí a organização ficou dentro dessa subsede, né? Na Moca. E aí tinha aquela discussão, não, a ditadura acabou, a ditadura não sei o quê, e aí estava todo mundo muito folgado com a questão de que a ditadura tinha passado, né? Mas nós lá na Moca, e o Neto teve um papel nisso, eu pelo menos, eu tinha ido no hospital visitar minha filha e participei no domingo à tarde numa reunião lá na Moca, porque no outro dia era o início da greve, né? E aí eu falei, escuta, eu sou contrário que durma aqui na sede, eu falei, né? E aí o pessoal, não, a ditadura não está com nada, tal, mas o Neto falou, não, ó, tem que prestar atenção nisso. Aí nós conseguimos levar eu levei o Vitor para minha casa, que o Vitor era a liderança lá, né? O Vitor e um rapaz da Ford, João da Ford, eles foram dormir na minha casa, porque minha mulher estava no hospital. E Brasília Verde. E eu levei para minha casa. Aí, o que aconteceu? Bom, primeiro a organização da greve foi feita assim, nos bares. Foi se organizando nos bares ali de toda a região da Moca, eu creio que em outros lugares também. E no dia da greve, então, nesse 28 para 29, então o pessoal ficou nas subsedes, né? E nós na Moca fizemos essa discussão. E aí eu consegui levar o Vitor, tirar o Vitor da subsede e mais uma liderança que era o João da Ford, né? Aí fomos dormir em casa e quando era 3 horas da manhã, eu não sei se o Vitor contou isso já, quando era 3 horas da manhã, a irmã Holly, né? Porque naquela época não tinha telefone, não tinha nada, né? Eu escutei ela, Mané, me chamavam de Mané, né? Mané, Mané. Porque ela sabia que o Vitor tinha ido dormir na minha casa. E aí nós atendemos ela lá, sentamos um pouco em torno da mesa e ela falou, ó, prenderam todo o comando na região sul. Invadiram as subsedes e prenderam o comando na região sul. Aí nós conversamos um pouco ali e depois nós ficamos sabendo que na Moca eles não conseguiram prender porque teve um operário que estava dormindo lá dentro, né? Eu não me lembro como é que era o nome dele, me parece que era um operário da máquina Piratininga, eu acho, que ele ouviu os pelegos, porque os pelegos ficavam na subsede, nós falávamos que eles eram os chaveiros, né? Porque eles não decidiam nada, eram os trabalhadores que decidiam,
Mas eles estavam ali. Aí diz que ele ouviu os dois pelegos conversando, dizendo que a polícia tinha prendido o pessoal na Zona Sul. Aí ele foi num orelhão e ligou e ficou sabendo que tinha prendido. Aí ele voltou na subsede, falou para todo mundo e a turma saiu da subsede. Se não, porque logo em seguida eles chegaram a prender todo mundo, fechar e prender o pessoal na subsede da Moca, né? Então lá eles não conseguiram pegar o pessoal na Moca. Aí, quando a Holly chegou lá em casa, nós sentamos, conversamos e ficamos meio apreensivos, né? O Vitor ficou apreensivo, né? Ele falou, puta que eu bateu na mesa, acabou a greve, ele falou, né? E nós falamos assim, Vitor, vamos lá para Moca. Aí nós viemos de carro para Moca e quando chegamos na Moca, as ruas estavam cheias de operários que não tinham entrado trabalhar, né? O pessoal tinha ficado fora, as ruas coalhadas de operários. Aí então nós falamos, vamos para Vila Alpina, vamos convocar o pessoal para ir para Vila Alpina. Então onde nós ficamos rodando nas fábricas e onde a gente tinha os contatos, a gente pedia para ir para Vila Alpina, né, que era o nosso local de reunião. E eu fiquei rodando. O Vitor, depois ele desceu do carro e ele foi se encontrar com alguém, não sei aonde, né, não me lembro direito esse episódio. Aí tem um episódio com o Neto que eu fui na Ford, né, no dia lá, e o Neto estava em cima de um banquinho, um caixotinho de feira, de coisas assim, falando lá, porque estava muito bonito. Os operários estavam tudo embaixo do viaduto e vaiando quem furava a greve, não era? E aí depois vocês conduziram um piquete, né? Que saiu da Moca e foi até a igreja São Rafael, porque nessas alturas nós tínhamos conseguido o espaço da igreja para se reunir ali na igreja São Rafael. É claro, tem muito mais detalhes da greve, mas aquela greve, ela foi muito importante, porque depois os operários saíam parando, né, por exemplo, da Moca. Eu me lembro que a gente saiu da Moca e veio aqui para o alto da Moca, para a Electrolux, aquela de móveis, Security, a Tinco, né? A gente queria parar as fábricas grandes, mas nem o Vitor controlava. Aí o Vitor falou, não tem como falar, arruma. Aí eu saí correndo de carro, vim aqui na Santa Efigênia comprar um megafone para o Vitor. E ainda voltei, alcancei eles na Electrolux, estava lindo, né? Porque saiu todo mundo, tomou o quarteirão todo. E depois eles foram subindo para Security, na Tobias Barreto. Eu me lembro até hoje, eu conto para algumas pessoas, né? Porque eu ficava no suporte, né? E eu fui ligar num orelhão, né? Aqui que tinha aqui embaixo, como é que é o nome daquela rua? Agora me esqueci. E eles subindo a Tobias Barreto, aquele monte de operários subindo a Tobias Barreto para... E aí eles também, a gente queria só parar as fábricas grandes, mas toda fábrica que eles passavam, aí passou na Alumínio Fulgor, ali na Ouvidor Portugal, eles pararam o Alumínio Fulgor. Parou a Electrolux, nós falamos, vamos para a Security. Ele, não, vamos para a Tinco. Pararam a Tinco, que era a fábrica pequena. Aí que foi para a Security. Aí eu fui telefonar e dei uma olhada assim, Neto, aquela massa de operários, né, caminhando. E eu falei, porra, nenhuma foto. A gente não tinha nenhuma foto para tirar daquilo lá. Mas eu sei que pararam a Security. Eu me esqueci de um episódio que em 78 também, né, eu participei, porque eu estava já na Leste, eu participei em apoio ao pessoal da Leste, na greve de 78. Você lembra que em 78 teve uma greve que o Pelego depois desmontou a greve, né? E em 78 eu com o Tassiano, né? O Tassiano, que acho que vale a pena você chamar ele. O Tassiano era da Pastoral Operária, ele e o Bira. Nós rodamos essa região do Tatuapé
da Moca colando o cartaz, estamos em greve. Era uma folha de sulfite, né, colando na porta das fábricas, foi em 78, lá. Nós fizemos esse trabalho. Depois eu acompanhei eles, mas aí a repressão já foi grande. O João Antônio, carreguei o João Antônio comigo no carro, nesse período a repressão foi grande, não tinha nem como os operários conversar com outro operário, né? Que a polícia tomou conta das portas da fábrica, em 78. 79, eles não conseguiram porque foi um movimento massivo, mesmo com a prisão do pessoal lá na Sul e em outras subsedes, os trabalhadores saíram, não foram trabalhar. Eu me lembro que de lá da Moca, eu vim para Vila Alpina. Aí você ia passando na rua, eram operários na rua. Tudo na rua. E onde a gente podia, a gente avisava, vai para Vila Alpina, vai para Vila Alpina. Até que lá na Vila Alpina nós conseguimos o espaço da Igreja São Rafael para se organizar. Aí no segundo dia de greve mataram o Santo Dias, né? E aí a polícia deu uma recuada, né? Porque teve uma manifestação muito grande, né, na missa, nas coisas assim, né? Mas aquele momento ele foi importante lá na Moca para nós, porque nós tínhamos esse problema do local de se reunir, né? E o Congresso da oposição, ela já tinha aprovado que você tinha que criar estruturas para que os trabalhadores pudessem se organizar de modo autônomo, né? E aí então, finalizado a greve, nós começamos a discutir a fundação da Associação dos Trabalhadores da Moca. Assim como foi feito a Associação dos Trabalhadores da Tatuapé, a Associação dos Trabalhadores da Lapa, a Associação dos Trabalhadores da Sul, do Ipiranga. Se fundou acho que umas 5, 6 associações, né? Então, esse foi o auge, porque depois o outro auge da oposição foi a chapa de 1981, né? Eu também trabalhei muito na chapa de 81, né? Porque eu era responsável pelo Alto da Moca e pela Vila Prudente, né? E eu apoiava o grupo, que tinha uma espécie de um grupo na subsede, numa subsede que alugou, né? Eu também tinha uma função lá. Mas eu ia de manhã, corria de manhã nas fábricas, né? E aí ia para lá. Depois fui fiscal. Eu fui fiscal em 81, né? Aí a fábrica que eu ia colher voto, eu ia de manhã antes panfletar e pedir o voto na chapa 1, né? Então, talvez o outro auge da oposição, eu acho que foi 81, né? Foi a grande possibilidade, que foi roubada, né? Uma eleição que também foi roubada, né? A pelegada não, os policiais, né? Roubavam as eleições. E eu acho que a oposição, assim, o que eu acho que são, para o momento histórico que nós estamos, o que foi muito importante naquele período foi que, assim, a ditadura, ela controlava os sindicatos, ela controlava, inclusive, as famosas sociedades amigos de bairro. Então, os trabalhadores, na verdade, eles não tinham espaço de participação, né? E os trabalhadores, e se criou uma ideia da organização autônoma dos trabalhadores, né? E isso a oposição carregou teve um papel estratégico nessa formulação, né? Então a recomendação era a organização de fábrica, né? Ou organização nos bairros, né? E aí se constituiu o que eu chamaria de uma organização fora das organizações, fora do controle da burguesia. A greve de 79, e depois a de 79, eu acho que foi um ápice dessa organização fora do controle da burguesia. Eram aqueles núcleos operários,
das fábricas, 1, 2, 3, né, dentro das fábricas, e as organizações de bairro. Então, que foram construídas nesse período de resistência à ditadura militar, né? Então, essa organização autônoma, inclusive eu vou mais longe, que eu falo o seguinte: quem derrubou a ditadura foram os operários. Eu falo que o sujeito histórico entrou em ação, porque depois de você pegar a greve do ABC, de 80, o sujeito histórico entrou em ação. Anteriormente, você tinha um estudantinho, cartinha de pequenos burgueses, tal, contra, e não sei o que, tal, mas isso não impactava em nada. O que impactou mesmo foram quando os operários, né, o sujeito histórico entrou em ação, fora do controle da burguesia, né? Fora do controle. Tanto que eles iniciaram, né, um dos grandes problemas da oposição, e que eu acho que a gente não conseguiu, na época, sacar, porque na medida que as coisas ficaram mais, vieram à tona, a burguesia também se preparou, uma repressão, silenciosa, né, vamos dizer assim, né, a chamada lista negra, né, que a gente fala, nem lista negra pode falar agora, né, mas pode ser lista branca também, né, e aí começou a demitir os operários, né. Por exemplo, operário que tinha alguma identificação com essa luta dos trabalhadores, ele não arrumava serviço em lugar nenhum, né? Assim como aconteceu com o Carlúcio, né, que teve que vir de Recife para São Paulo, porque lá ele não trabalhava mais, não é isso? E isso acabou, eu acho que foi um dos grandes problemas da oposição, que eles mapearam, né, os cabeças da oposição, e poucos ficaram trabalhando, eu acho quase nenhum, né, conseguiram permanecer no trabalho, porque a burguesia mapeou, porque ela viu, 79 foi o exemplo, e 78 também, aquelas greves por dentro das fábricas, né, também foram organizadas fora do controle da burguesia, né? Fora do Estado burguês, vamos dizer assim, né? Eu acho que a grande experiência da época, e que a gente deve aproveitar ainda hoje, que a oposição foi o cabeça foi a diretriz desse movimento, dessa organização autônoma dos trabalhadores, né? E colocar o sujeito histórico em ação, né? Eu acho que é a grande experiência da oposição. Bom, para eu seguir em frente, essa greve de 79 foi importante, que nós saímos dali com a organização, a fundação da Associação dos Trabalhadores da Moca, né? Porque aí o que os trabalhadores falavam, eu uso esse termo até hoje, inclusive, eu uso para o sem-teto que luta por moradia. Eu falo assim, que o importante é a chave na mão. Que nem vocês fizeram aqui, é a chave na mão. Você entra a hora que você quer, você sai na hora que você quer, você faz o que você quer, né? Fora dos controles burgueses, né? E a Associação da Moca foi isso, nós falávamos assim, nós precisamos de um espaço que a gente tenha a chave na mão, né? Então nós pegamos um estatuto, não sei aonde e tal, e começamos a discutir as associações, né? Você sabe que eu fui o primeiro presidente da Associação dos Trabalhadores da Moca, né? Mas depois nós tínhamos a concepção de que a direção tinha que ser operária. E eu, naquela época, embora eu tenha sido operário, né, eu não estava em fábrica, eu estava trabalhando nessa instituição, né? E também por decisão nossa, nós falamos, tem que ser operário. Aí nós fizemos uma diretoria provisória e eu fui o presidente. E aí depois fizemos uma diretoria já para o período normal, e foi o Sete Belo, foi o presidente, que ele era professor dos cursos profissionais que a gente acabou montando e tinha lá na Associação da Moca. A Associação da Moca, eu acho que ela foi o germe da oposição, né? Ela funcionava como uma diretriz da oposição, né? Que era organizar na fábrica, era profissionalizar,
era cultura, porque nós tínhamos cineclube lá. Nós passamos lá Papillon, O Homem que Virou Suco, que eu me lembro, né? Tem um monte de filmes. Levamos teatro na Moca, levamos a Domitila de Xungar, a mulher lá, a boliviana, a líder boliviana. Clara Scharf? A Clara Scharf. Quando voltou de Cuba. Quando voltou de Cuba, exatamente. Então, ali tinha uma efervescência, mas a associação teve uma vantagem e teve uma desvantagem. A vantagem é que você organizou em espaço autônomo, mas a burguesia começou a mapear, né? Eu lembro da Arno, né? Eu lembro da Arno que eles, uma vez um operário estava lá dentro e reconheceu alguém infiltrado lá, né? da empresa. Então aí todas as fábricas faziam essa infiltração, mapeava e mandava embora. Tanto que aí, depois desse momento, bom, eu vou falar da greve do ABC. Aí passou 79 e veio a greve do ABC, né, de 80, que também era experiência já da greve de 79 também no ABC, né. O que foi importante aí, que eu falo assim, que a oposição era a diretriz da organização autônoma. Mas, paralelamente a isso, embora os sindicatos eram tomados por agentes burgueses, por policiais e tal, também dentro de alguns sindicatos se gerou que nós chamávamos de sindicalistas autênticos, né? Que era o cara tá na máquina sindical, mas ele estava se perfilou ao lado dos trabalhadores. E o exemplo clássico é o Lula, né? É o Lula. Porque o Lula, embora estava dentro da máquina, o Lula reformulou o sindicato, né? Montou cursos no sindicato que tinha 2.000 trabalhadores, remodelou o boletim e se perfilou ao lado dos trabalhadores. Aí a ascensão do Lula. Então, por exemplo, a maioria dos sindicatos controlados por essa turma, mas dentro dos sindicatos como o Lula no ABC, aqui os bancários também, né, Neto? Bancários, petroleiros, um grupo de sindicalistas, eles se descolaram desse controle burguês e foram importantes no impulsionamento da luta dos trabalhadores nesse período, 77. 77 no ABC, que se começou a campanha da reposição salarial, né? E que depois gerou as greves de 78 e depois a 80 foi o ápice, né, da greve lá. Então, você vê que teve dois movimentos paralelos, mas que que caminhavam mais ou menos junto. Você tinha um grupo de sindicalistas fazendo a coisa por dentro e você tinha a oposição se organizando fora dos controles burgueses. E isso foi muito importante para a greve de 80 do ABC, né? Porque você vê que o Lula conduziu aquela luta a partir do sindicato, né? Até que houve a intervenção, né? E com a intervenção, a oposição metalúrgica, ela orientou o quê? Vamos formar comitês de apoio à greve do ABC, né? Era comitê de apoio à greve do ABC. E isso, a oposição e a pastoral operária estimularam esses comitês na maioria da periferia. São Mateus, Sapopemba, na Vila Prudente. Nós fizemos isso aí na Moca. Tanto que na Moca, Neto, o que nós fizemos? Eu não sei se você estava... Você estava na Vila, mas nós fizemos, na greve de 80, nós estávamos na associação. O que nós fizemos? Nós levantamos, nós viemos de madrugada, porque os jornais, eles saíam meia-noite. Então nós viemos de madrugada, eu, a Josefina, quem mais? Não me lembro quem mais. Nós viemos na Praça da Sé comprar os jornais, né? Aí compramos jornais e recortamos
tudo que falava da greve do ABC, que ia começar a greve do ABC, né? E nós passamos a noite rodando o boletim e 5 horas da manhã nós estávamos nas fábricas da Moca panfletando sobre a greve do ABC, de todo apoio à greve do ABC. E aí a oposição e a pastoral operária capitanearam essa ideia dos comitês de apoio à greve do ABC, né? E porque essa região que nós estávamos, ela era privilegiada em termos de operários, né? Vila Prudente, né? Vila Alpina, Parque São Lucas, Sapopemba, Madalena, São Mateus. Ali tinha um corredor de ônibus que ia para as greves. E aí a gente formou comitês em todos esses bairros. Quando houve a intervenção nos sindicatos, lá no ABC, esses comitês é que passaram a funcionar e conseguir apoio aos grevistas, né? A gente saía na rua pedindo alimentos para os grevistas, né? E esses comitês tiveram um papel extraordinário. Lá na Vila Alpina nós juntamos em torno de 1000 metalúrgicos. Eu falo 1000 porque depois que passou a greve nós tínhamos cadastrados cerca de 800 metalúrgicos do ABC, ali naquela região, Parque São Lucas, Vila Alpina e tal. E que nós procuramos dar continuidade àquele trabalho, né, naquela época lá na Vila Alpina. Então a greve do ABC, ela foi esse ato que ela combinou esse trabalho autônomo, organizado a partir dos bairros, né, com a organização por dentro do sindicato. Quando interviram no sindicato e prenderam o Lula, então havia uma rede de apoio à greve do ABC fora da estrutura sindical, né? Porque eu não sei se interviram, não foi essa época que interviram nos bancários também, né? Acho que foi 83, né? E então isso sustentou a greve por aqueles 40 e tantos dias, né? Teve ajuda... Queria falar mais, mas da ajuda mútua, gás, não sei o quê, a comida. Sim, aí o que é importante que o Neto está falando, né? Nessa época também, quando a gente começou a organizar a Associação da Moca, a gente também começou a organizar uma interfábrica, que era uma visão da oposição que eu abraçava isso, né? Que devia ter organização em outras categorias, porque a grande organização era na oposição metalúrgica, né? Então, que tinha que ter nos alimentos, nos têxteis, nos gráficos, nos químicos, nos borracheiros, nos brinquedos, né? E a partir dessa, nós convocamos umas interfábricas e veio gente da Antártica, veio dos motoristas da época. Os motoristas começaram a fazer greve também. Em 79 teve a grande greve dos motoristas, né? E então, a partir dessas interfábricas, a gente contatou gente de outras categorias, né? Mas o que vigorou mesmo de outras categorias foi depois que fundou a CUT, né? Porque nesse processo da oposição metalúrgica sindicalista autêntico, se criou uma articulação que a gente chama ANAMPOS, né, que é Articulação Nacional dos Movimentos Populares e Sindicais, encabeçada pela oposição metalúrgica e pelo Lula, especialmente pelo Lula, porque o que foi importante no caso do Lula, que ao contrário das lideranças da oposição metalúrgica, que ficava desempregado e o cara perdia tudo, né? Não tem estrutura nenhuma para, né? O Lula, ele no sindicato, ele se projetou para o Brasil, né? Criou a figura de uma liderança nacional, né? Com a greve de 80, isso se consolidou. E isso foi muito importante. E daí foi a um passo para começar a estruturar a Central Única dos Trabalhadores, que era o ANAMPOS, era a articulação das oposições, dos sindicatos autênticos e dos movimentos populares, né? E aí o ANAMPOS foi o germe da estruturação da CUT, né? Da CUT.
E à medida... E aí eu trabalhei também nesse... Eu trabalhava, acabei indo trabalhar com o Lula, na coordenação do ANAMPOS, né? Eu era mão de obra, né, lá, e eles que decidiam tudo, né? Eu tinha um Fusquinha e mas era assim, era uma decisão nossa, a decisão nossa era apoiar a luta dos operários e a organização dos operários, porque a gente entendia que eram os operários que iam mudar aquela situação lá. E aí, então, com essas experiências nossas ali, eu fui destacado pela minha organização a trabalhar na Secretaria do ANAMPOS, que era coordenada pelo Lula, Olívio Dutra, Jacob Ittar, Novaes da Bahia, Avelino Ganser e aí o ANAMPOS começou a articular a fundação da CUT, que eu acho que o Neto também participou desse processo aí. E depois da fundação da CUT, a Moca continuava efervescente, com os cursos, com reunião, com grupo de fábrica. Eu cheguei a participar, Neto, o Vitor que falou: Manuel, você tem que acompanhar a comissão de fábrica da Piratininga, da Máquinas Piratininga. Eu me reunia com eles lá dentro da fábrica, né? Eu levei um economista, o Paulo Schilling, para dar palestra dentro da fábrica, mano, lá da Piratininga. Mas então eu continuei na Moca, mas eu fui para a Secretaria da ANAMPOS, que foi articular a fundação da CUT. A fundação da CUT foi muito importante porque ela nacionalizou, né, as bandeiras de luta dos operários de São Paulo, né, dos operários, as 40 horas semanais, reajuste trimestral ou mensal de salário por causa da inflação, uma série de bandeiras, que eram bandeiras dos sindicatos autênticos e especialmente da oposição metalúrgica, que tinha saído no Congresso da oposição. Com a fundação da CUT, eu fiquei trabalhando na estruturação da CUT, mas eu não perdi o pé da oposição na Moca, né, na associação da Moca. Eu continuei lá e depois ajudei a fundar a CUT zonal da Moca, né? E foi importante a CUT porque nós começamos a pegar os boletins da CUT e levar nas outras categorias, porque até aquele momento o que nós tínhamos era o boletim da oposição metalúrgica. Então, da oposição metalúrgica, você ia nas metalúrgicas. Com a CUT, nós começamos a ir para outras categorias, né? Eu me lembro que eu fui para borracheiro, trabalhei com a oposição dos borracheiros, só que os pelegos deram um nó em nós lá, né? Aí, nos testes, eu ia fazer alpargatas com o boletim da CUT, né? E também os testes, também a gente não conseguiu avançar, que tinha grupos lá de esquerda, o PCdoB estava junto com os pelego, né? PCB também. O PCB também. Então, com a fundação da CUT, nós passamos a usar os boletins da CUT para ir para outras categorias. E eu me lembro que mais eu, né, Neto, eu assumi essa coisa. Aí eu fui para borracheiro, eu fui para têxtil, organizei a oposição das bebidas. Agora, como é que foi, Neto, talvez a experiência, eu até fui criticado na época, mas eu fiz isso. A bebida, eu tinha trabalhado na Antártica, eu conhecia a Antártica por dentro, né? Mas aí eu tinha um carinho pela Antártica, né? E eu peguei o boletim da CUT e fui para a porta da Antártica. 40 horas semanais era o boletim, né? E aí eu fiquei panfletando a Antártica. Muita gente, 5 mil trabalhadores, né, ali, uma muvuca na Presidente Wilson. E aí um trabalhador bateu nas minhas costas e falou assim: obrigado por você ter vindo aqui.
não é? E eu falei, como é que é seu nome? Tal, qual que é teu telefone? Aí ele me deu o telefone. E eu falei para ele, não fala mais comigo aqui. Assim, aí eu falei com ele, e aí eles apareceram com um grupo lá na associação para se reunir. Aí nós conversamos lá na associação e eu falei, a gente não se reúne mais aqui. Eu falei para ele. Porque eu já tinha a compreensão, aquilo que aconteceu com os metalúrgicos, eu já tinha a compreensão que iria acontecer com as bebidas. Era questão de tempo de eles mandar infiltrado lá, né? Aí, a partir daí, a gente não se reuniu mais lá na associação. Aí o pessoal, por que não traz aqui para a associação? Porque não sei o quê. Aí nós passamos a se reunir na casa deles. Porque desse moço, acabou vindo um grupo de umas 5 pessoas de lá de dentro da Antártica. E aí eu orientei, falei, a gente não se reúne em locais públicos. E a gente se reúne na casa deles. E a partir daí, eu fui para a Brahma. Fui lá soltar o boletim da CUT também na Brahma. Aí veio um operário lá. Eu fiz a mesma coisa com ele, né? Peguei os dados dele e falei, você não fala mais comigo aqui. E aí nós estruturamos a oposição das bebidas assim. A gente constituiu um grupo grande, que depois fizemos a maior greve que teve na Antártica, em 85. A maior greve. Tem uma história para contar dessa greve também, né? Porque eu aparecia lá soltando o boletim da CUT, né? E essa greve, eu chamei, teve um rapaz da CUT, que é lá do Sindicato dos Químicos, e ele começou a me ajudar, né? Porque eu não aparecia também, né? Mas ele aparecia. E ninguém dos nossos outros pessoal aparecia. Aí eles me contaram, ó, lá na Antártica, quando tem assembleia, o pelego não decreta greve, tá certo? E aí eles foram me informando, aí eles me informavam e eu ia na porta da fábrica, né? E aí o pelego convocou a assembleia, aí o boletim, um bilhetinho assim, lá convocando para a assembleia. Aí, o que eu fiz? Quando eles convocaram a assembleia aqui para uma federação que tinha aqui, da Antártica, o que eu fiz? Fiz um mosquitinho, e aí arrumei uma mulher, uma companheira nossa, e ela ficou na rua distribuindo mosquitinho para os operários que vinha da Antártica, da Brahma. O boletim falava tanto de aumento ou greve. Aí o pelego não teve como não decretar a greve, porque o rapaz da CUT, né, que eu acho que você devia trazer ele aqui, o Luizinho, não é o Luizinho advogado, é o Luizinho carequinha lá. Pediu a palavra também e falou que a CUT estava apoiando a greve. Aí o pelego não teve como não decretar a greve da Antártica. E decretou a greve. E aí, o que eu fiz? Eu pedi um carro para os químicos, os sindicatos químicos. Eu trabalhei na eleição do Sindicato dos Químicos também. Tem uma experiência com os químicos naquela época. O pessoal nem imagina, né? Mas eu me lembro que na oposição dos químicos tinha um trabalhador químico lá na Moca. E o que nós fizemos? Chagas, Margarida? Tinha a Chagas não. Não, né? A menina. Margarida. Margarida, que ela era da associação. E aí nós apoiamos, né, eles. E o que eu fiz com ela? Eu vim aqui no centro catar papelão para fazer mural e botar nas portas de fábrica dos químicos. Né? E assim que se ganhou o Sindicato dos Químicos, né? Bom, mas tem muita história. Deixa eu voltar nas bebidas, né? Então aí a greve da Antártica foi assim.
Aí eu pedi um carro emprestado para os químicos, eles me arrumaram um Fusquinha com aquele coisa lá. E aí decretada a greve, acho que era um domingo, aí eu fui dormir na casa do Luizinho, lá na Sul, porque eu não queria que ele perdesse a hora, né? E aí, com o Fusquinha, e fui lá, e 3 horas da manhã nós saímos para cá, para a Antártica, né? Aí nós chegamos na Antártica, 3 horas da manhã, a presidente Wilson, forrada de um boletim da empresa, né? Era da empresa, mas era do sindicato também. Esse material, tudo que eu arquivei foi para o CPV, né? Forrado, falando, desativando a greve, tá certo? Eu falei, caralho, fudeu, né? Mas nós ali, e não tinha ninguém na rua. Mas aí, foi chegando os operários e ninguém entrava. Ninguém entrou trabalhar. Eles foram chegando, foram ficando na rua. Aí nós, eu e o Luizinho, fomos conversando. E aí o nosso pessoal, que estava clandestino lá dentro, ninguém sabia quem era, ele estava sob nós e eles, né? A nossa orientação. A orientação é todo mundo ficar na rua. E ficou todo mundo na rua. Não entrou, aquilo não desativou a greve. Então foi uma greve extraordinária, foi uma greve que ela conquistou tudo. 100% de hora extra, sobre as horas extras, 72% de aumento, não sei se você lembra disso, que o tribunal foi obrigado a dar. É claro que depois eles conseguiram o efeito suspensivo, né? Mas até o Mário Amato, o presidente da Fiesp, ele falou assim, não pode acontecer o que está acontecendo nas bebidas. Esse aumento não sei o que, né? Mas foi uma greve extraordinária, né? E naquela época eu não falava no microfone ainda, né? Era o Luizinho ou vocês que falavam, mas eu ia junto, né? Mas a CUT teve esse papel, porque a legalidade da CUT, né? A legalidade não, o fato dela poder aparecer, ela fez esse papel. Mas a minha experiência da bebida, se eu pudesse repetir isso, eu repetiria com os metalúrgicos. Era organização autônoma e clandestina. Liderança não pode aparecer, né? E nós fizemos isso porque a CUT agiu fora, né? Na aparência, mas na verdade você tinha um grupo de trabalhadores internos, organizados internamente, né? Depois nós montamos a chapa e ganhamos a eleição, mas antes disso a burguesia ainda descobriu alguns operários lá dentro, mandou embora, inclusive a pessoa que ia ser o presidente foi mandada embora, mas nós ganhamos a eleição do Sindicato das Bebidas e teve um papel extraordinário na época. O Sindicato das Bebidas, talvez eu tenha um capítulo à parte, porque nós continuamos fazendo greve, né? Depois nós fomos presos na Brahma, que fui preso ali na Tutóia, né? Tem outra história para eu contar da Tutóia, mas acho que tem partes no livro, né? Da Tutóia, né? Falar, mano. Da Tutóia foi interessante, nós fomos presos, né? Fomos 15 ou 20 trabalhadores, porque nós estávamos ali e chegou um camburão, né, com soldados, né, de arma na mão, botou todos nós na parede, né? Não teve tempo nem de correr, né? E levou todo mundo preso, né? E eu falo que é interessante que na hora que ele estava me interrogando, né, na época eu tinha uma barba grande, né? Tinha gente dando tiro nos pátios, eu estava treinando, né? Pá, no pátio lá da Tutóia, né? Aí o investigador olhou para mim e falou, lá mataram um comunista. Quer dizer, todos nós ficamos apreensivos, né? Lá. Bom, mas da greve da Antártica nós ganhamos sindicato, o que é importante que eu posso voltar numa outra. Aí nós, dentro do sindicato, nós
tentamos imprimir a ideia da oposição sindical metalúrgica em São Paulo, que era a organização dentro das fábricas, né? Aí nós expandimos para Coca-Cola, para todas as fábricas de bebida. E o que nós fizemos, que estava em andamento, muito importante, e que foi abortado pela Pelegada, né? Inclusive gente da CUT, né? Que nós estávamos organizando os trabalhadores na luta por moradia. Nós estávamos formando um grupo de trabalhadores que não têm moradia, que pagam aluguel, né? Então nós estávamos vinculando a luta sindical com a luta popular, que eu acho que, assim, a minha avaliação de hoje, né, é que hoje eu vejo que os sindicatos, na sua maioria, eles são prejudicial à classe trabalhadora, né? Porque eles procuram benefícios específicos para eles, que é importante, tudo bem, mas está deixando uma massa de desamparados para trás. E ela teria que, por exemplo, o sindicato teria que ajudar a organizar o sem-teto, tem que ajudar a organizar os desempregados, não é? O que tem aí hoje não faz nada disso, né? Aliás, não organiza nem os trabalhadores. Quando você vai num ato que tem aqueles balões, são pessoas pagas. Nós nunca fizemos isso. Quem segurava a faixa era o operário. Quem distribuía boletim era o operário. Né? Hoje, eu creio que nós temos um período muito ruim, né? Bom, mas deixa eu voltar. Eu falei das bebidas, né? Mas as bebidas já foi em 85, né? 85. Teve a greve de 83 que fundou a CUT, né? Também. A CUT também, ela foi fundada na instituição que eu trabalhava, né? Dentro lá. Porque o que aconteceu? Eu trabalhava no Anampos, com o Lula, aquela turma lá, e aí houve a greve geral de 83, né? E aí interviram no sindicato do ABC, né? Nos metalúrgicos, nos petroleiros, nos bancários, quer dizer, na base que estava estruturando do Anampos, que estava estruturando a CUT. Então nós colocamos a nossa organização à disposição do movimento, né? Da organização da greve, né? Da organização dos trabalhadores. E antes do congresso da CUT, o Lula chamou todo mundo lá, né? Lá no 13 de maio, né? E ficaram até 3 horas da manhã lá, desse funda CUT ou não funda, porque era o mesmo caso do congresso da oposição metalúrgica, né? Então tinha o pessoal que inclusive os bancários, né, eram contra a fundação da CUT, porque eles falavam, não, tem que vir o Joaquinzão, tem que vir o policial Joaquinzão. Ele não falava isso, eu que falo que ele era policial, né? Joaquinzão tem que vir, se o Joaquinzão não vem, não pode fundar a CUT, né? Então eles falavam isso. Aí o Lula chamou todo mundo, enquadrou todo mundo e decidiram... Tem uma reunião aqui nos metalúrgicos, o Valdo participa. Eu não falo isso porque eu não participei participei depois, mas antes era o Valdo que tinha. Então houve várias tentativas de que aquele grupo do CONCLAT fundasse a central, mas eles não falavam que não, mas eles também, como é que se diz, eles ia protelando, né? Até que na época eu trabalhava na FASE, né? E nós fomos demitidos da FASE em 82, porque a equipe nossa aqui de São Paulo se perfilou com a oposição, né? Metalúrgica, com o sindicalismo atuante e também apoio ao PT. E a FASE nacional era contra o PT e era contra a CUT, e aí eles demitiram a nossa equipe toda, aqui que nós fundamos o 13 de maio. Bom, mas para eu me ater aqui mais à oposição metalúrgica, eu acho que o auge da oposição metalúrgica foi 79, 81, que quase ganhou o sindicato, foi roubado, né, ali, na dúvida.
E nós tivemos assim, eu passei por episódios duros, viu, Neto? Você sabe que o pessoal do PCdoB quase me matam, eu e o Pedro Pontual aqui na Tabatinguera. Você sabe aquele dia do conflito que teve na Rua do Carmo, da eleição dos metalúrgicos de 81? Da Batalha do Carmo, 81. 84. Eu e o Pedro, o companheiro nosso, nós estávamos na nossa sede, mas nós saímos por trás para pegar meu carro aqui na Tabatinguera. E eles xingaram a gente com pedra, ameaçando tacar pedra, tudo. Aí tem um outro episódio que eu não posso contar, né? Mas depois eu peguei o carro, eles apedrejaram meu carro, o pessoal do PCdoB. Porque eles se perfilaram, veja bem, olha, com o pelego. 81 era para ter matado essa história se esses grupos chamados de esquerda não tivessem ido com o pelego, né? Acho que isso é claro para todo mundo, não é, Neto? Porque eles, em vez de ficar na frente da oposição, eles se perfilaram com o Joaquinzão, né? E eles, na verdade, são o pai do que tem hoje aqui, né? Depois eles foram expulsos, né? Mas merecidamente, porque adotaram uma perspectiva incorreta, né? Você sabe aquela história, como é que é? Decifra-me ou engulo-te. Você tem uma frase boa, mas você fala que quem não tem frente, quem não tem fundos, que não entra em frente, não é isso? Como é que é? Para você entrar na frente, você tem que ter fundo. Quer dizer, você tem que ter o teu trabalho próprio, né? E aí você vai para frente, não tem problema, né? Mas você tem a tua força própria. Bom, da oposição, eu acho assim, o que eu gostaria de marcar com a questão da oposição, e que foi extraordinário, foi essa busca pela organização autônoma, né? Pela organização, seja no local de trabalho e nos bairros, né? De organizar os trabalhadores de modo autônomo, né? Isso foi, e eu acho que isso é um exemplo, essa experiência, eu acho a importância de resgatar essa experiência, de que ela tem que ser retomada, ela vai ter que ser retomada. Você não vai alterar as condições atuais dos trabalhadores dentro das estruturas burguesas, ou dos sindicatos, ou das estruturas burguesas. Os trabalhadores têm que ter organização autônoma, tem que ter a chave na mão, como eu falava, né? Quando a gente falava na Moca. Você tem que, o trabalhador... Então, a experiência da oposição, eu acho que é louvar essa recuperação histórica que vocês estão fazendo, porque ela vai ter que ser retomada. Em algum momento, ela vai ter que ser retomada para que você possa recolocar o sujeito histórico, né, que seriam os trabalhadores, na luta, né? O que eu poderia falar mais? Isso era Mas eu acho que o grande mérito da oposição foi isso, e o que é mais importante, porque foi os metalúrgicos, mas isso se estendeu para o Brasil inteiro. Quantos sindicatos foram derrubados a partir da experiência histórica, né, da oposição metalúrgica, né? Com todas as dificuldades que teve, né, e com as dificuldades também de enfrentar a opressão clandestina, né? Porque uma coisa é a opressão que você vê, duro é a opressão que você não vê, né? E a oposição foi isso, foi caçada onde tinha, ela foi caçada, né? Os operários foram caçados. O êxito nas bebidas nosso foi fazer ele clandestino, né? Mas você vê, depois que nós caímos dentro da estrutura e já tinha uma articulação da CUT e coisas assim, você tinha que ser enquadrado dentro daquilo que a CUT estava fazendo, né? E à medida que as bebidas estavam seguindo um caminho de organização, vínculo com a organização popular. Por exemplo, os Sem Teto fizeram uma ocupação
de um terreno lá na leste, e os diretores das bebidas estavam lá, com apoio, com o carro, e ajudando na ocupação, não é? Depois, ajudando, o Sem Teto ajudando a organizar os operários que não tinham casa, né? Isso era extraordinário, mas essa experiência, na medida que a CUT ganhou aquela configuração de uma organização baseada na estrutura sindical, baseada no Estado burguês, isso não era possível fazer dentro da CUT, como não é hoje, não é? E aí interrompeu, eu acho que interrompeu esse processo que ele vai precisar ser retomado. Com isso que a gente tem aí hoje, os trabalhadores estão fodidos. Não tem, né? A sorte ainda é que você elege governos progressistas. E esses governos conseguem implementar algumas políticas públicas e tal, que ela é necessária. Eu falo assim que as políticas públicas são necessárias. Eu falo lá no nosso meio, né, Neto? Para os trabalhadores sem teto, eu falo, olha, vocês têm que se organizar e lutar por direitos, porque senão vocês serão aniquilados. Porque se o trabalhador, veja bem, se ele não tem uma casa para morar, ele nem militante ele não é, porque era um pouco a nossa visão na época, né? Que ela falava, o cara tem que ter uma profissão. Por que ele tinha que ter uma profissão? Porque ele tinha uma segurança de fazer a militância dele. E sem contar que seria respeitado pelos próprios operários. Então, hoje eu falo que os trabalhadores têm que lutar pelos direitos, né? Porque senão eles serão aniquilados. Mas além dos direitos, eles têm que travar a luta política, que seria para dirigir a sociedade, né? Então, da minha experiência, eu falo isso. Tem muitos detalhes, muitas coisas, né? Mas se for pegar todas as coisas, que depois a oposição dos borracheiros, teve a oposição dos brinquedos também. Fizemos muitas greves nos brinquedos e organizamos uma oposição clandestina assim. Nós somos roubados na eleição. Na eleição não permitiram, a burguesia não permitiu os nossos fiscais. Já viu? Onde viu uma eleição sem fiscal, né? A gente sabe que depois eles passaram a noite trocando voto de urna, mas foram roubadas as eleições dos brinquedos. Mas ganhamos gás, mano. Eu acho que isso que o Neto está me relembrando, da Associação da MOCA, ela teve um papel estratégico nesse sentido. Porque mesmo o gás, né? O Ultragás, era nós, Liquigás, Ultragás. O Ultragás lá na Carioca. Na Carioca e a Liquigás na MOCA. Isso. Né? Na MOCA. E a oposição abriu espaço para eles se organizarem e eles tomaram o sindicato. Eles tiveram, também como sindicato, eles tiveram um papel de muitas conquistas. Porque o trabalhador que depois assumiu o sindicato, o Mexerica, né? Você lembra do Mexerica? Temos contato com ele até hoje. Está um pouco doente, mas ele teve um papel. Ele era um operário que tinha a questão de classe na pele, né? Então eles conquistaram muita coisa, né? Então teve, os vidreiros não, os vidreiros eles já estavam no sindicato, né? Mas os químicos passaram pela MOCA para a organização antes de ganhar o sindicato, né? Os plásticos, né? Na época de ganhar o sindicato passaram pela MOCA e seguiram o exemplo. Os químicos, plásticos, era a oposição metalúrgica, né? Lá Campinas, você lembra Campinas? Limeira, né? O Brasil todo teve essa reprodução da oposição metalúrgica de São Paulo. Mas lá da MOCA, que eu me lembro, até os gráficos, eu me lembro que reuni uma vez, mas os gráficos tinham o PCzão lá dentro e isso não... Os têxteis também teve gente, mas também tinha esses grupos PCzão e PCdoB lá dentro, né? Eu me lembro
lembro que eu quase apanhei na porta da Alpargata, desse pessoal, né? Então, não chegou a evoluir a ganhar, mas a partir da Moca, acho plástico, químico, brinquedos, bebidas, alimentação nós chegamos a fazer, mas a gente também não conseguiu avançar. Alimentação nós tentamos, depois que ganhou as bebidas, na Federação da Alimentação, a gente tentou, né, montar a oposição, mas a gente não conseguiu, na época, levar essa perspectiva lá para dentro, né? Na experiência do passado, mas também você, avaliando um pouco a teoria de transformação, né? Eu vejo que, no meu livro, né, então eu vou deixar uns livros para vocês, eu fiz uma matéria que chama De que organização nós precisamos, né? É uma matéria simples, eu também não pude aprofundar muito, porque também não interessa falar para os outros, né? Mas eu questiono já as limitações dessas formas organizativas que nós temos, né? Então, os sindicatos, essa luta institucional. Não é que não tem que ter, né? Você tem que ter, mas você poderia aproveitar essas estruturas para estimular as organizações autônomas. E não só autônomas, mas estimular as organizações mais amplas. Ela não pode ser, veja bem, na base da categoria, a minha categoria, né? Porque a luta corporativa hoje, ela é reacionária, né? É evidente que não sou contra que as pessoas têm que lutar para melhorar, para conquistar coisas, né? Mas ela não pode deixar essa grande massa abandonada. Então você teria que ter formas organizativas, por exemplo, a ideia da CUT, o que era? Porque a ditadura militar, o que ela fez? Ela separou tudo, né? Ela dividiu tudo, dividiu por categoria, né? Então, operário tem categoria. Então, categoria metalúrgica, categoria química, categoria têxtil, categoria que essa divisão era dividir para reinar, não é isso? A CUT foi extraordinária no sentido que ela falou, não, vamos juntar todo mundo, né? Não tem categoria, pelo menos era o que nós falava na época, né? Você tem operários e os operários têm que estar articulados, né? Então, eu vejo que hoje, essa forma organizativa que tem, ela não tem futuro. Pelas transformações capitalistas, a internet, como é que se diz, a inteligência artificial, o estágio atual do capitalismo, essas organizações, tipo por categoria, elas hoje não contribuem nada para os trabalhadores, né? Para um projeto dos trabalhadores, né? Para um projeto que vai, como é que se diz, que vai alavancar as organizações dos trabalhadores num projeto de transformação. Porque sem essa transformação, os trabalhadores estão fodidos no Brasil, né? Tá certo? Ele pode obter pequenas melhorias, né? Mas a grande massa, eu creio, né? Cada vez uma massa maior vai ficar fora. Está ficando fora, né? Porque hoje com a internet, com a inteligência artificial, hoje a burguesia vai usar 20% dos trabalhadores, e olhe lá, né? Então, você teria que ter uma nova forma organizativa, tanto para as questões específicas de direito, vamos dizer assim, né? Quanto para a questão política. Eu vejo assim, eu sou membro do diretório zonal aqui do centro, fui presidente do diretório zonal. Eu vejo que mesmo a organização política também tem que ter alguma reformulação, porque ela já
já não comporta mais o acolhimento de trabalhadores, né? O trabalhador não vai naquele... Ele tem que ser uma coisa diferente. Eu gosto muito, Neto, e eu falo sempre para os outros aí, porque na época da oposição eu li muito, né? Vocês sabem, fui editor do jornal Livro, né? Que nós fizemos 12, quer dizer, editava um jornal, um livro em formato de jornal, para vender nas portas de fábrica. Nós vendemos A Paixão do Sacro Vanzetti, Nicarágua, né? El Salvador, Che Guevara. Garcia Marques. O do Garcia nós não chegamos a publicar, porque ele tinha uma edição popular nas bancas, e a gente falou, não, né? Nós queríamos publicar o Spartacus, mas tinha uma edição popular na banca. Mas eu localizei o americano, eu recomendo, acho que eu vou te dar uma cópia do livro americano, que tem uma história linda, né? Porque eu, com a edição do jornal Livro, eu era o editor, um deles, né? Claro, a gente ficava pesquisando contos, li muito contos, literatura, a gente ficava. E a gente queria publicar o Spartacus, né? Mas saiu uma edição popular na banca, mas eu li o Spartacus. E na orelha do Spartacus tinha lá que o autor, que eu virei até macaco de auditório dele, né? Que eu li tudo. Howard Fest. Ele tem um livro, O Compromisso, sobre o sindicalismo mineiro americano, né? Então, na orelha do livro, tinha lá que ele tinha editado um livro chamado O Americano, que continha a história do 1º de Maio, de Chicago, né? Aí eu cacei esse livro, sebo, em tudo quanto foi lugar, não achei. Aí, tinha um rapaz que trabalhava com a gente lá no 13 de maio, ele falou, eu tenho uma namorada em Nova York. Aí ele escreveu para ela localizou o livro lá em inglês, e mandou uma cópia para nós. Só que eu mudei tanto, né? Porque eu não sei onde está essa cópia, tá certo? Onde foi parar. Aí ela mandou o livro. Aí um companheiro nosso de Guarulhos traduziu o livro do inglês para o português. Eu já propus que essas edições populares publicassem esse livro, né? E lá é a história dos Estados Unidos, mas dentro tem a luta do 1º de maio de Chicago, o americano. Então eu fui, nessa pesquisa, então, que eu estava falando do jornal Livro, eu li o Jorge Amado. E o Jorge Amado tem um livro chamado Os Subterrâneos da Liberdade, que ele fala das células que o Partido Comunista tinha dentro das fábricas, né? Porque como o Partido Comunista era clandestino, né? Não era legal, ele se organizava por células. Até, Neto, eu tenho uma história com o Prestes, né? O Prestes, você sabe que nós trouxemos ele lá na Associação da Moca, e foi eu que carreguei ele, né? E nós tiramos algumas fotos, mas na época a gente não era nem de tirar foto, né? Mas eu tenho uma história assim, e aí depois ele me mandou um cartão e escreveu, me falando de uns militantes comunistas da Moca, né? E me recomendando alguns livros, né? E eu falei, eu vou botar isso num quadro para não perder. Mas você sabe que eu deixei no meio de um envelope velho e um dia eu rasguei e joguei fora. Você acredita? Bom, mas o Prestes falou, né? Então, eles tinham essa organização de células, né? Portanto, que você vê, aqueles comícios, né? Eu falo assim que a Zélia Gataides, que conheceu o Jorge Amado, num comício na Praça da República, do Partido Comunista, em 45, né? E tem esse livro, então, de Subterrâneos da Liberdade, que ele fala das organizações aqui em São Paulo. Então, eu acho, o que eu queria dizer assim, era assim, que os trabalhadores têm que ter novas formas organizativas e tem que ter, não se iludir, não é que não deve usar, mas não se iludir muito com a luta dentro do Estado burguês, né?
Estado burguês não vai permitir que a partir dali você vai fazer uma coisa diferente, né? Então, essa organização autônoma que eu estava falando, que ela é necessária ainda hoje e sempre, né? Mais ainda. Mais ainda. E novas formas organizativas. Eu falo que eu tinha levantado, que eu falava que era, núcleos de luta por justiça. Seria você ter uma organização nos bairros que você luta por tudo. Né? Você tem que ver quem que mora ali no bairro, que operários moram ali. E aí esses operários se organizarem ali. E aí a luta pelo próprio bairro, por direito. Aquela história, ou luta ou vai ser aniquilado. Né? O que está acontecendo agora é isso. Então eu vejo que teria que ter novas formas organizativas, organização autônoma, clandestina, manter. Você teria que... Eu acho que essa combinação que nós fizemos na bebida, ela era interessante. Que você vê, nós combinamos a CUT, que era já... botava a cabeça para fora, e a organização que não botava a cabeça para fora. Você teria que combinar essas duas coisas. Eu vejo hoje, eu falo lá no Sem Teto, né, que a gente trabalha com eles, que é moleza organizar o Sem Teto, né? Porque não tem nenhum patrão indo lá na reunião e falando assim, vou cortar a tua cabeça, né? Você faz a reunião normal, não tem uma perseguição como os operários sofrem, né? Como os operários sofrem. Porque é ali que o sujeito histórico está ali, né? Está ali, os trabalhadores.